Ataque dos Cães é um filme de Jane Campion e foi uma experiência estranha e ao mesmo tempo interessante para mim. A história nos fala inicialmente sobre o relacionamento entre dois irmãos. O Phil, que é interpretado pelo incrível de nome difícil Benedict Cumberbatch, e o George Burank, que é interpretado pelo Jesse Plemons. E estes irmãos juntos administram uma fazenda de gado em Montana, aparentemente ali no período pós-Guerra Civil Americana. E desde o início nós percebemos existir uma certa tensão entre estes dois irmãos, o que verdadeiramente fica mais evidente a partir da entrada na história da personagem Rose Gordon, que é vivida pela atriz Kristen Dunst, com quem o George acaba desenvolvendo um relacionamento amoroso e acaba por contrair um casamento. Na verdade, o conflito aparente entre os irmãos acaba por tomar proporções grotescas, pois o Phil não aceita o relacionamento do irmão e lança sobre Rose um olhar de desconfiança, algo como se ela desejasse se aproveitar do dinheiro deles para ter uma vida melhor para si e para seu filho, o cheio de maneirismos Peter. E é em cima deste relacionamento conflituoso que a história do filme se apresenta e se desenvolve. A minha experiência com o filme não foi exatamente constante, mas sim marcada por altos e baixos. Em um primeiro momento, me atraiu, claro, a ambientação do Velho Oeste americano. Entretanto, logo eu fui surpreendido em perceber que não se tratava do tipo de história que normalmente é contada naquele tipo de cenário. Na verdade, eu demorei um tanto para entender que tipo de história estava sendo contada ali. E em parte isso acontece porque o ritmo nas primeiras partes do filme, nos primeiros momentos do filme, é lento e pouco do seu cerne nos é apresentado, concentrando-se principalmente em mostrar células que mais tarde se uniriam para formar uma verdadeira tempestade. Eu não conseguia entender o personagem do Phil e o seu ciúme exagerado em relação ao seu irmão, e muito menos o porquê de ele fazer com que a Rose se sentisse mal ao ponto de exagerar no consumo de álcool como um mecanismo de escape para uma convivência intragável entre eles. A tensão era tanta que eu me perguntava se aquele relacionamento da Rose valia realmente a pena, afinal, não existiam demonstração ou demonstrações dos sentimentos dos personagens que me justificassem aquele permanecer. Existem contrastes entre os irmãos que são formidáveis e precisam ser destacados aqui, pois eles são essenciais para o entendimento do roteiro. De forma muito bem desenhada, nós vamos percebendo que os irmãos George e Phil representam tipos diferentes de homem, tipos diferentes de cowboys. Sendo que o George nos apresenta o homem do tempo moderno, com comportamentos refinados e interesses outros que não diretamente relacionados ou ligados ao gado, enquanto seu irmão Phil representa o cowboy à moda antiga, o mais tradicional, sem o refinamento do tempo e dos modos e cuja atenção era dirigida quase que de forma doentia à preservação dos costumes antigos e mais rústicos da vida. E quando eu falo de forma doentia, eu destaco este trecho porque foi neste momento que eu comecei a perceber que aquele comportamento com tantos reforços positivos, na verdade, era uma forma de tentar esconder algo a mais nele. Achei interessante que a direção não se preocupa em mostrar muitas faces das tramas pessoais vividas por seus protagonistas, mas se detém em nos apresentar o pouco necessário e suficiente para entendermos o que se passa naquele cenário. Por exemplo, o drama do alcoolismo encontrado na personagem Rose. Bom, você não a acompanha em cada cena, não vê o desenvolvimento do vício, mas já a encontra experienciando os custos daquela situação. Você entende o porquê e percebe os impactos da situação, mas não a vê por completo. O mesmo acontece com relação ao comportamento paternalista do personagem Phil com Peter, ou mesmo com relação à sexualidade do personagem Phil. Os contrastes entre os personagens, os seus mundos particulares, junto com seus segredos que aos poucos vão sendo revelados, são aspectos positivos nessa história que nos conduz a um desfecho interessante. Interessante porque existem conflitos menores entre aqueles mundos que, por fim, geram uma colisão inevitável e de grandes proporções. Ataque dos Cães é um filme de arte ambientado nas vastas planícies entrecortadas por montanhas do início do século XX no estado de Montana. Os temas de amor, sexualidade e fidelidade são cuidadosamente desenhados pela talentosa diretora
que honra sua história com paciência e discernimento. Tudo combinado com cenários majestosos. E se tem uma coisa que vale a pena apreciar no final deste filme, além, é claro, dos seus cenários, é a câmera da direção, que foca nas expressões externas dos protagonistas e a partir daí transborda a luta interior que se trava em cada um deles. E este é o contraste perfeito com a mansidão, com a paz daqueles cenários bucólicos e gigantes. E é isso, pessoal. Mais uma vez eu quero agradecer a presença de cada um de vocês aqui no nosso canal. Ataque dos Cães é um filme que tem um cheiro, né? Tem um jeitão assim de Oscar. E muito provavelmente no próximo ano nós iremos vê-lo figurando ali pelo menos entre os indicados. A melhor filme, eu acho, viu? Talvez direção também. É isso, nos vemos muito em breve. Fiquem todos bem. Tchau.